Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das experiências mais fantásticas que mudou a minha vida e que vem transformando a vida de milhares de mulheres que eu conheço, transformando a forma como essas mulheres, né, enxergam seus sonhos, seus relacionamentos, a sua própria vida. Eu vou hoje ensinar você a escrever uma carta para o universo. Carta para o universo. Gente, isso é uma coisa assim tão bonita, né? A gente sente a energia desse poder, dessa frase, a carta para o universo. Mas não é uma carta que a gente vai ali simplesmente ficar pedindo. O universo ele não entende o pedir, ele só entende o sentir. Então, antes de eu começar, eu quero dizer que não é uma carta onde você vai escrever o que gostaria que acontecesse com você daqui a 10 anos, daqui a um mês. É justamente o contrário. É uma carta escrita como se aquilo já tivesse acontecido. Então, muitas pessoas, às vezes amanhecem, ou em seus momentos de orações, ou às vezes muitas escrevem para o universo, né, dizendo assim: ah, eu quero um relacionamento maravilhoso. Eu gostaria de um carro novo. Né? Quem sabe, então, um dia, se encontrasse alguém assim. Gente, isso não traz significado nenhuma para quando a gente está fazendo uma carta para o universo. Quando eu escrevi a minha carta, e eu também já escrevi, eu não estava pedindo, eu estava agradecendo antecipadamente. Grave bem, agradecendo antecipadamente. Então, eu estava descrevendo uma realidade que ainda não tinha existido realmente, mas ela já existia ali dentro do meu coração. Então, e essa é a primeira coisa que eu quero ensinar hoje aqui para você. Quando você escrever a sua carta, escreva como se estivesse contando uma novidade maravilhosa para alguém muito importante da sua vida. Então, no meu caso, eu escrevi essa carta para minha mãe. E eu comecei essa carta exatamente como se eu estivesse contando para ela algo que tinha acontecido. Eu lembro que eu escrevi algo parecido assim: mãe, eu tô tão feliz do que aconteceu comigo que eu vou te dizer aqui exatamente o que está acontecendo na minha vida. Finalmente encontrei uma pessoa maravilhosa. Eu tô vivendo um relacionamento lindo. Todos os dias eu agradeço por ter encontrado alguém tão especial na minha vida. Você percebe a diferença? Eu não estava pedindo um relacionamento. Eu comecei a escrever contando sobre um relacionamento que já existia. Eu não comecei a falar sobre a falta. Eu comecei aquela carta falando sobre gratidão. Aí depois disso eu comecei a descrever exatamente o homem que eu gostaria, de forma bem detalhada. Eu tenho certeza que você só pede, mas você nunca parou nenhum minuto da sua vida para realmente descrever o tipo de homem que você deseja para sua vida. E quando eu falo assim detalhadamente, é realmente detalhadamente. Então eu não escrevi apenas que eu queria encontrar alguém legal. Eu escrevi sobre valores, sobre caráter, sobre personalidade, sobre sonhos, estilo de vida e tudo aquilo que era importante para mim. Eu escrevi que eu queria um homem inteligente, educado, gentil, companheiro, que tivesse uma profissão boa, que ele fosse inteligente, atencioso, emocionalmente disponível e maduro. Eu escrevi alguém que realmente gostava de esportes, como eu gosto, que me acompanhe no lazer, fazer caminhadas juntos, fazer beach tênis juntos, poder correr juntos, né? Então eu escrevi que eu gostaria de alguém que também amasse animais. Eu amo animais. Gente, eu tenho cachorro, gato, coelho. Então, eu preciso de alguém que goste de animais. E aí também quisesse construir um relacionamento comigo baseado na amizade, no respeito, na parceria e no crescimento mútuo. Também eu descrevi ali as características físicas, a faixa etária, o nível de instrução e outros detalhes que faziam bastante assim sentido para mim naquele momento que eu estava fazendo. E aí eu percebo que algumas pessoas, e talvez você possa ser uma dessas, têm medo de ser específicas, porque acham às vezes que estão exigindo demais. E eu penso exatamente o contrário. Quando você tem clareza sobre aquilo que você deseja, você para de aceitar qualquer coisa apenas porque você está com medo ou está se sentindo sozinha. A clareza sobre aquilo que a gente quer, ela não afasta oportunidades. A clareza não afasta oportunidades. Mas a clareza, ela evita situações que não tem nada a ver com aquilo que você realmente busca. E existe uma parte dessa história que me emociona sempre quando eu falo. Enquanto eu estava escrevendo essa carta, eu tive vontade de incluir nessa carta um sinal. Algo que me ajudasse a reconhecer, não, essa é a pessoa que realmente eu descrevi na carta, quando ela aparecesse. Eu escrevi ali que eu gostaria de receber uma joia dela.
nos nossos primeiros encontros. Não é porque eu precisava de um presente caro, não é porque eu estava preocupada com bens materiais. Eu queria um símbolo, que aquilo fosse representado, fosse representativo para mim, um sinal, né? Algo que falasse diretamente pro meu coração. Márcia, é esse aí. E aí me ajudasse, então, a perceber, né, que aquela história, que aquilo que eu tinha escrito estava acontecendo. E depois que eu terminei essa carta, eu guardei ela, eu dobrei ela e guardei. Botei num livro. Eu não fiquei lendo essa carta todos os dias. Eu não fiquei, gente, ansiosa, tentando descobrir o que ia acontecer. Eu não fiquei correndo atrás de respostas. Eu continuei vivendo a minha vida. Continuei trabalhando, estudando, crescendo, cuidando de mim, realizando os meus projetos, me tornando uma versão melhor a cada dia. E algum tempo depois, eu conheci um homem muito especial. Ele era atencioso, era gentil, educado, companheiro, amigo, gostava de esportes, amava os animais, valorizava a família, possuía muitas características do que eu tinha colocado ali naquela carta. E à medida que eu fui conhecendo melhor, né, aquela pessoa, eu comecei a perceber que muito das características daquele homem se aproximava de tudo aquilo que eu tinha já escrito antes. E aí aconteceu algo assim inacreditável que eu nunca vou esquecer. Nos nossos primeiros encontros, eu recebi uma correntinha de ouro, bem delicada, com pingente aqui de corredora. Então, quando eu recebi aquele presente, gente, eu senti um arrepio, né? Nossa, imediatamente na mesma hora eu lembrei da carta. E aí eu falei, é o sinal que eu preciso. E aí eu comecei a olhar aquele homem um pouco diferente. E aí eu lembrei, nossa, eu lembrei da carta. Eu coloquei no papel que esse homem era assim, assim, assim. E eu estou olhando exatamente para esse homem. E aí essa história, ela não termina aí. Porque esse homem que está ali na carta, ele não foi apenas alguém que apareceu na minha vida por um período. Esse homem que apareceu na minha carta é meu marido atual. Então hoje, quando eu olho para trás, eu fico super emocionada, né? Em lembrar daquela carta. Não porque tudo aconteceu exatamente da forma como eu imaginei, mas porque ela me ajudou a ter clareza sobre aquilo que eu realmente desejava viver na minha vida. Essa carta, ela me ajudou a parar de aceitar qualquer tipo de relacionamento, né? Só porque eu estava sozinha. Ela me ajudou a compreender quais eram os valores que são importantes realmente para mim, né? As características que eu considerava essenciais num relacionamento saudável. Então, quando eu escrevi aquela carta, eu estava descrevendo mais do que um homem. Eu estava descrevendo a vida que eu desejava construir ao lado de alguém. Eu estava descrevendo a forma como eu queria me sentir dentro de um relacionamento. Eu estava descrevendo um amor baseado no respeito, na amizade, na parceria, na admiração, no companheirismo e nesse crescimento mútuo. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque muitas mulheres dizem que querem um relacionamento saudável, mas nunca pararam realmente para definir o que isso significa para você. Muitas dizem que querem amor, mas elas ainda continuam aceitando qualquer pessoa com medo de ficar sozinhas. Muitas dizem que querem um companheiro, mas nunca refletiram sobre quais são os valores que realmente são importantes para elas. Por isso, se você então decidir fazer esse exercício, eu quero que você pegue uma folha de papel e escrevesse como se estivesse contando uma notícia maravilhosa para alguém da sua confiança. Pode ser a sua mãe, uma irmã, uma amiga, uma avó, qualquer pessoa especial. Comece a contar como você está feliz. Comece essa carta contando, nossa, eu vim aqui dizer para você o quanto eu estou feliz, eu quero compartilhar contigo esse momento abençoado que está acontecendo na minha vida. Conte como é que é esse relacionamento que você está vivendo, descreva como você se sente ao lado daquela pessoa. Fale sobre os valores daquela pessoa, sobre a forma como essa pessoa trata você, sobre os sonhos que vocês compartilham, sobre tudo aquilo que é importante para você. Não escreva a partir da sua carência, não é a partir da falta, não é a partir do seu medo. Escreva a partir da gratidão. Escreva como alguém que já recebeu aquilo do universo. Escreva como alguém que acredita que merece viver uma história bonita. Então, vamos lá. A minha carta foi mais ou menos assim. Mãe, hoje eu vim aqui te contar uma coisa maravilhosa que está acontecendo comigo e eu só tenho que agradecer, porque eu estou tão feliz, mãe. Mãe, eu encontrei o homem da minha vida. Ele tem 1,70 m, ele é um engenheiro, ele é um homem educado, ele é carinhoso, ele valoriza a família. Quando ele conversa comigo, ele me entende, ele consegue, ele é equilibrado, ele me respeita, ele é um homem que tem praticamente a mesma idade que eu. E você vai descrevendo tudo aquilo que você deseja, mas já vivendo. E mãe, e já nos nossos primeiros encontros, eu recebi um presente dele tão fofo, tão gostoso, que eu me apaixonei por ele.
E nós estamos nesse relacionamento, vivendo momentos felizes, incríveis. Ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, a gente faz esporte juntos, a gente tem os animais, a gente cuida deles. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Ele me admira demais. E eu também admiro ele por tudo que ele já passou na vida, pelas coisas que ele conquistou. E assim você vai descrevendo a carta como se você já estivesse vivendo aquilo. E aí, depois de terminar, eu quero que você dobre a carta e guarde em um lugar especial. E entregue essa carta para o universo. Para Deus, sei lá, para a força especial que você acredita. E aí siga a sua vida. Continue crescendo, estudando. Continue tentando, né, se melhorar a cada dia, se autoconhecer. Comece já a se preparar para esse relacionamento que você realmente deseja. Porque uma coisa que eu aprendi durante a minha vida é que não basta a gente pedir a pessoa certa. A gente precisa também se tornar a pessoa certa para viver o relacionamento que a gente sonha. E talvez seja exatamente esse o maior poder da carta do universo. Enquanto você está ali escrevendo, né, sobre a vida que você deseja construir, começa também a construir dentro de você a mulher capaz de viver essa realidade. Então, se você decidir fazer essa experiência, eu gostaria que voltasse aqui e aí contasse nos comentários, né? Eu adoro ler histórias de mulheres que decidiram acreditar novamente no amor e também nelas mesmas. E antes de encerrar, eu quero deixar aqui a última reflexão, que resume tudo o que eu vivi. A carta, gente, ela não trouxe o marido para minha vida. Essa carta, ela me ajudou a me tornar a mulher capaz de reconhecer ele quando ele chegou na minha vida. Bom, eu sou Márcia Eufrásio e quero que você se lembre de uma coisa. Muitas vezes a vida, ela começa a mudar exatamente no exato momento em que temos coragem de escrever uma nova história para nós mesmos. E talvez hoje seja o dia de você começar a escrever a sua.